Olá, uma boa tarde a todos. Amém, graças a Deus. E hoje, irmãos, está no ar o Jornal Alerta Cristão. O tema de hoje, irmãos, como vocês estão vendo aqui na tela, nós estamos aqui com o Mário Persona, que está aí pervertendo o Evangelho, homens que pregam outro Evangelho. E é triste, irmão, é triste e blasfêmico. Isso é uma blasfema, isso é adulterar a palavra de Deus. Então eu vou trazer todos os temas aqui e o que ele fala, a matéria do vídeo do que ele fala, irmão. Porque isso é triste e é uma blasfema contra Deus. Então, irmão, vou trazer para vocês agora no Jornal Alerta Cristão. Porque esse Jornal Alerta Cristão é para trazer para vocês o verdadeiro Evangelho. Para que vocês sempre ouçam a voz de Deus. Olha só aqui, irmão, preste só bem atenção. Ele diz que se você guarda todas as regras, você continua sendo um pecador. Me acompanhe, irmão, esse vídeo, logo após nós voltamos. Então, ainda que você tente fazer tudo, obedecer todas as regras, você continua sendo um pecador incapaz de controlar os seus desejos. E aí, quando você recebe vida, então, pela palavra. Então, você veja aí, irmãos, veja que blasfema, porque isto, irmão, são doutrina de demônio, são mentiras do diabo, para fazer com que você se afaste da fé. Eu quero dizer aqui, irmão, para vocês que Mário Persona, tanto aqueles que seguem o Mário Persona como o Portilho Moreira, que é discípulo de Mário Persona, que segue Mário Persona. E foi o Portilho Moreira que lançou, que publicou esse vídeo do Mário Persona lá no Facebook. E eu quero dizer aqui, irmão, que muitas pessoas muitos evangélicos acham que o que eu estou fazendo é errado, de denunciar, de mostrar a face daqueles que estão pervertendo o Evangelho. Mas a pergunta que eu faço, irmão, para vocês aqui, como é que vocês vão provar para mim que eu estou errado em denunciar? Vocês não têm como provar na Bíblia que eu estou errado. Mas eu vou provar para vocês que eu estou certo o que eu estou fazendo. Porque eu obedeço somente à voz de Deus. Preste bem atenção. Veja e leve a sério a palavra de Deus. De Deus não se zomba. Olha só, irmão. Maldito, maldito todo aquele que não permanece em todas as leis e pratica. Então veja aqui, irmão. Veja que algo interessante. A outra coisa, irmão, olha só. Isso aqui você vai encontrar em Gálatas 3, versículo 10. Maldito todo aquele que não guarda ou que não permanece em toda a lei e não pratica. Você vai encontrar em Gálatas 3, versículo 10. A outra coisa, irmão, Gálatas 2, versículo 14. Paulo viu que não era segundo o Evangelho e julgou. Então, é o que eu estou fazendo, irmão. Quando eu vejo mestres, quando eu vejo doutores da lei, historiadores, quando eu vejo irmão falando aquilo, o Evangelho que não é de acordo com as Escrituras, eu tenho que julgar. Isto é mandato da Bíblia, eu tenho todo o direito de julgar aqueles que pregam outro Evangelho. Olha só aqui, irmão. 1 Timóteo 5, versículo 20. O que vive em pecado, repreendam na presença de todos. Isso você vai encontrar lá. Então é o que eu estou fazendo, irmão. Eu estou repreendendo na presença de todos, de todo o Brasil, de todo o mundo,
de todos aqueles no Facebook. Eu estou denunciando, repreendendo os que vivem em pecado. Por exemplo, Mário Persona. Mário Persona, ele está pecando contra Deus. A Bíblia diz, irmão, que pecado é a transgressão da lei. A pessoa que perverte o Evangelho, a pessoa que diz aquilo que Deus não falou, ela já cometeu pecado. Então eu tenho que repreender e denunciar na presença de todos. Estou provando por meio das Escrituras que eu não estou errado em denunciar os que pervertem o Evangelho. Tá bom, irmão? Leiam a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse para que vocês não vivam em versículos isolados através desses homens malignos, porque as doutrinas, irmão, que eles pregam vão levar muitos a desobedecerem a lei de Deus. E muitos vão se tornar, como já estão se tornando, malditos por não praticar, por não quererem compreender, por não aceitar tudo que vem das Escrituras. Então vamos aqui, irmão. Deixa eu ir aqui pegar aqui, para que vocês vejam algo incrível. Então é só, irmão. Sobre aquela passagem que ele fala, que ele diz que se você guardar toda a regra, você continua sendo um pecador. Irmãos, Paulo, ele repreende eu esqueci o nome dele, mas eu vou trazer de volta para que vocês compreendam. Paulo, ele repreende um discípulo que estava se juntando aos pecadores para se tornarem um povo só, como pecadores. Então esse discípulo que aceitou Jesus, que ainda ele não compreendia o mistério de Deus, as doutrinas. Então ele se juntava com o gentio como os pecadores, que todos ali eram pecadores. Então ele estava se juntando com eles como pecadores, que eles eram pecadores. Né? Na passagem onde Pedro também está ali entre os gentios. Você sabe o que Paulo diz, irmão? Eu vou trazer depois para você, para dar o mais detalhe certo para vocês. Sabe o que Paulo diz, irmão? Paulo diz que não é assim nós se misturar com os gentios, com os ímpios, e dizer que nós somos pecadores. Paulo diz que não é porque nós aceitamos Jesus que nós seremos também pecadores. Irmão, é incrível a revelação da verdade que Paulo revela. Nós não podemos se juntar a Mário Persona e dizer que nós somos pecadores. Que nós também somos pecadores. Não, irmão. É um mistério tremendo que eu vou trazer de volta para que vocês compreendam, tá bom? Olha só, irmão, aqui. Ele diz que o próximo milagre é você escutar o Evangelho. Me acompanha, irmão, essa matéria logo após nós voltamos. Santo, toca, enche você com a água da palavra, agora você tem a vida. Qual o próximo milagre? É você escutar o Evangelho da graça de Deus, que é Cristo na cruz, levou sobre si os pecados de todos aqueles que creem. Por que ele veio a esse mundo? Então você veja aí, irmão. Ele conta a história, né, sobre a passagem de Jesus, que ele faz a água tornar em vinho. Então ele diz que o segundo passo, ele diz que o próximo passo é você escutar o Evangelho. Como se algo, irmão, como se, por exemplo, que você escutar o Evangelho vai salvar você. Ele está dizendo, irmão, ele está dizendo porque eu discerno o que ele fala. Ele está dizendo que o próximo para a salvação é você ouvir o Evangelho. É somente ouvir o Evangelho. Eu vou aqui, irmão, pegar uma prova para que vocês ouçam somente a voz de Deus, tá? Deixa eu ir aqui pegar para que vocês vejam algo aqui tremendo, irmão. Olha só, irmão. É por isso que eu sempre afirmo e digo para vocês
leiam a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, para não ser pego pelos versículos isolados, pelos homens das sétimos dias, pelos teólogos, pelas ciências que está se misturando com a fé, pelos historiadores, pelos homens sábios da Babilônia, do mundo. Preste atenção, irmão, olha só aqui, ó. João, Romanos 2, versículo 13. Quem ouve a lei não são justos. Deu para entender, irmão, que revelação, mistério que está sendo revelado para vocês. Quem ouve a lei não são justos. Então, irmão, as pessoas que só ouvem a lei, ficam só ouvindo o que prega na igreja, os que ficam só ouvindo o que pregam, não serão salvos. Por quê? Porque não basta só ouvir, tem que praticar. Como eu já mostrei para você, maldito todo aquele que não praticar e nem, que não praticar, como diz lá no Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. Então, irmão, a prova está aí. Eu vou trazer depois esse versículo aí para mostrar para vocês. No Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. Então descarte essa doutrina de demônio, de dizer que basta você ouvir o Evangelho. Então descarte isso, irmão. A salvação não vem só em você ouvir, tá bom? Então você está vendo aí, irmão, todas as provas que eu estou trazendo para vocês. Provando por meio das Escrituras. Assim diz o Senhor. Eu quero deixar aqui, irmão, esse versículo aqui, olha só. Quem ignora os mandamentos também será ignorado. 1 Coríntios 14, versículo 37 até o 38. Então você veja aqui, irmão, quem ignora os mandamentos de Deus será ignorado. Não adianta você dizer que tem fé, que crê em Deus, mas se você ignorar o mandamento de Deus, da qual você tem que praticar as obras, você será ignorado. Então não contradiga o que fala as Escrituras por causa desses homens pervertidos da verdade. Vamos acompanhar, irmão, próximo. Então, olha só, irmão, olha só o que ele diz aqui. Ele diz que o exemplo de Jesus condena ele. Ele está dizendo que o exemplo de Jesus condena ele. Me acompanha, irmão, essa matéria logo após nós voltamos. Mas o exemplo dele me condena. O exemplo de Jesus me condena, porque ninguém consegue andar como ele. Se fosse pelo exemplo dele que eu seria salvo, eu estava perdido. A não ser que eu fosse hipócrita, não estou seguindo o exemplo de Jesus. Está nada, cara. Ninguém consegue. Porque ele é Deus e homem, perfeito, em todo o seu andar aqui. Jamais pecou. Então, irmão, você viu aí, irmãos, isso é triste. Isso é triste, irmão. Ele dizer que o exemplo de Jesus condena ele. Irmão, isso é uma doutrina de demônio. O diabo está, nesse fim dos tempos, agindo na mentes desses homens malignos. Porque são homens malignos, perversos. Como é que ele diz, irmão? Que os exemplos de Jesus condenam a nós. Olha só aqui, irmão. Ele diz que ninguém consegue andar como ele andou. Ninguém consegue andar como Jesus andou. Me acompanha, irmão, essa matéria logo após nós voltamos. O exemplo de Jesus me condena, porque ninguém consegue andar como ele. Se fosse pelo exemplo dele que eu seria salvo, eu estava perdido. A não ser que eu fosse hipócrita, não estou seguindo o exemplo. Então você veja aí, irmão.
Ele disse que ninguém consegue andar como Jesus andou, não pecando, sendo perfeito, mostrando santidade. Mas eu vou mostrar, irmão, para vocês que muitos conseguem andar como Deus andou. Eu tenho todas as provas, todo o mistério para mostrar para vocês, da qual milhões de evangélicos não conhecem, porque os pastores da teologia não revelam a vocês. Nós temos um exemplo de pessoas que andou como Cristo andou. E todo mundo sabe disso. Todos vocês sabem disso, irmão. Que o apóstolo Paulo andou como Cristo andou. Até na hora da sua morte, Paulo foi fiel a Deus. Paulo ele não cometeu pecado. Até na hora da sua morte, ele morreu fiel, santo a Deus. Nós não podemos aqui, irmão, como faz alguns pastores, relembrando o passado dos apóstolos. Todos sabem, claro, que Paulo cometeu alguns pecados por causa de falsos irmãos. Está aqui, irmão. Paulo cometeu alguns pecados, erros, por causa de falsos irmãos que enganou a ele. Está escrito aqui. Pedro, ele pecou, claro. Todos os discípulos pecaram contra Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmão, não faça como o diabo, relembrando o passado da pessoa. Eu quero que você veja o presente dos apóstolos. Veja se Paulo pecou e daí em diante. Veja se Pedro e os discípulos pecaram daí em diante, irmão. Quando o mistério veio para ser revelado aos apóstolos, aos discípulos, eles passaram, irmão, a serem pessoas santas, perfeitas. Eles mostraram santidade às pessoas. Porque se eles mostrarem que são pecadores, que são pessoas que erram, como é que eles vão salvar a vida? Como é que as pessoas vão ser salvas se eles também são pecadores? Então veja aí, irmão, o erro desse Mário Persona. Então estou provando para vocês que os apóstolos seguiram os exemplos de Jesus. Eles não pecaram até na hora da sua morte. E vou trazer todo o mistério, irmão. O que acontece quando você pratica a santidade. O segredo, o que é que Deus dá para você não mais viver tropeçando, para você não viver mais errando. Claro, irmão, que eu não estou aqui dizendo que aceitar Jesus é que você não vai mais pecar de maneira nenhuma. Mas existe algo, irmão, que está aqui, que não são revelados para vocês. Que se você fizer, Deus ele vai lhe dar algo que você não vai viver mais pecando, vai viver mais em tropeço, tropeçando. Por isso que os apóstolos e os discípulos, eles atingiram o grau da santidade. Eles lutaram contra a própria carne para não pecar. Esse é o segredo de todos nós, irmão. Vigiar. Vigiar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então olha só aqui, irmão. Veja só aqui, irmão. Ó. Ele diz que se fosse pelo exemplo de Jesus, ele estaria, irmão, perdido. Irmão, é terrível essa doutrina de demônio. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Ele. Se fosse pelo exemplo dele que eu seria salvo, eu estava perdido. A não ser que eu fosse hipócrita. Não, estou seguindo ele. Então você veja aí, irmão. Isso é terrível. Isso é uma doutrina de demônio terrível. Ele diz que se você, irmão, seguir o exemplo de Cristo, você está perdido. A pergunta que eu faço, irmão, aonde é que vocês encontram na Bíblia isto? Você não vai encontrar na Bíblia dizendo isto aqui, do que o Mário Persona diz aí no vídeo. Irmão, é triste. Mas eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, irmão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Está ali, e são alguns papéis. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a prova. Vamos aqui acompanhar, irmão, o restante das palavras. Olha só, irmão. Ele diz que todos é pecador. Nasceram pecador. Acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Muito importante, você precisa entender aqui. Todo homem, todo ser humano é pecador. Eu, você, todos. Nascemos pecadores. E nascidos pecadores,
existe apenas um caminho para o homem: ser salvo. Porque perdido ele já está. Nunca pense. Então você vira aí, irmão. Ele diz que todos nós somos pecadores. E nascemos pecadores. Só que a Bíblia diz, irmão, a Bíblia mostra para mim e vai mostrar para vocês que aquele que aceita Jesus e segue, imita a Jesus, aquele que segue o exemplo de Jesus, não é igual a eles. Não é igual a Mário Persona, pecadores. Vou mostrar para vocês, irmão, como eu já falei sobre o apóstolo Paulo. Ele diz que nós não devemos ter esse pensamento, que nós somos pecadores igual aos gentios, igual aos ímpios. Eu vou trazer, essa prova para vocês. Então, irmão, não acredite nisso, que você que aceita Jesus, você é pecador, que você vai errar, que você... Não, irmão. Isso são doutrinas de demônio. O diabo quer que você peque, o diabo quer que você erre, para que você seja um prego de surpresa. Você não sabe, irmão, o quanto Deus leva a sério a questão do pecado, daqueles que vivem errante. Deus leva a sério, irmão, não brinca. Não brinque com Deus. Não zombe da palavra de Deus. Por isso que muitos estão morrendo aí. São aqueles blasfemos, pessoas que não acreditam que têm que praticar as obras. São pessoas que não acreditam que elas não devem pecar. Mas são pessoas que decidem viver nos seus desejos, pecando, errando. Então por isso que muitas pessoas estão sendo eliminadas nesse fim dos tempos, através dessa praga coronavírus. Deus diz que a árvore que não produz bons frutos, elas são cortadas. E muitas delas já estão sendo cortadas, irmão, nesse fim dos tempos, através da praga coronavírus. O fé me